Já pensou numa campanha assim? Eu não vou desobedecer. E elas estão numa campanha dessa, de obediência. Você sabe que a obediência é aquilo que você faz mesmo quando você não está afim de fazer. Você obedece. Fala para mim se todo filho faz o que você manda com alegria. Não faz, mas faz por quê? Porque você mandou e ele vai lá e faz mesmo que seja contrariado. Então, obediência. E aí ela fez uma campanha dessa com as senhoras. Tem um grupo bom de senhoras lá, ela dirige e falou, vamos viver uma vida de obediência? Vamos. Então, a partir de hoje, nós vamos ser obedientes. E elas tomaram essa decisão. E todas as semanas, elas se reúnem para ouvir testemunhos sobre a obediência. Olha que interessante. Elas se reúnem para ouvir testemunhos sobre obediência. O que está mudando a vida delas. E ela falou, Alexandre, tem cada experiência que elas contam, porque são senhoras, e estão mais na idade de mandar do que de receber ordem. Estão mais na idade de falar do que de ouvir. E elas estão experimentando ao contrário. E isso tem feito um rebuliço no coração daquelas senhoras lá da igreja, no Rio de Janeiro. E quando nós estávamos falando um pouco sobre obediência, inclusive ontem à noite, imediatamente Deus falou no meu coração algumas pessoas da Bíblia que foram obedientes, porque obediência, querido, muda as nossas vidas. Obediência muda o nosso caminhar. Então é fácil você entender que crente obediente, filho obediente, empregado na empresa obediente, ele prospera mais. Você sabia disso? Ele é digno de confiança. Ele acaba prosperando aonde está, porque ele decide obedecer. E aí nós separamos, e aí quando eu falei na mesa alguns pontos da mensagem, a Débora imediatamente anotou, e quando nós chegamos em casa, ela já estava com a mensagem pronta. Toma, está pronta a mensagem. E eu não paguei nada. Você não é obediente não, irmã. Então, e aí a mensagem estava pronta. E eu falei, é exatamente aquilo que Deus tinha colocado no coração, ela só transcreveu. Pois bem, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. Pastor, Deuteronômio 5:29. Abre lá, Deuteronômio 5:29. Capítulo 5, versículo 29. Diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Entendeu o versículo aí? Quem me dera que eles tivessem essa disposição para temer-me e para obedecer. Assim iria bem com eles e com a sua descendência. 1 Samuel 15:22. Abre lá, 1 Samuel 15:22. E é um versículo que você já conhece bastante, e nós queremos compartilhar. Diz assim, 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Você sabe que nessa época fazia-se sacrifícios ao Senhor, matava-se um animal, fazia holocausto. Isso aqui é um texto sobre Saul, quando Saul foi desculpar-se diante do profeta, porque que ele não obedeceu, mas ele trouxe o melhor dos animais da batalha, e Deus falou para que ele passasse tudo a fio da espada, e ele desobedece e traz o melhor. E aí o profeta falou assim: foi isso que Deus te mandou? Deus mandou você matar tudo, exterminar da face da terra. Ele falou, não, mas eu trouxe para fazer sacrifício. E aí vem o versículo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em obedecer a sua palavra? Ele mandou você matar e você decidiu sacrificar. Deus prefere que você obedeça,
que nós tenhamos obediência. Diz assim: você sabia que o verbo obedecer é encontrado mais de 150 vezes na Bíblia? 150 vezes da Bíblia. Ser obediente aos mandamentos de Deus é um verdadeiro sinal de que o seu amor pelo Criador é vivo. Obedecer à palavra do Senhor, obedecer a Deus, é um sinal que você o ama. É um sinal que você se submete a esse Deus. E é importante isso. A obediência é uma forma de você glorificar a Deus. É uma forma de você dizer: eu te glorifico através da minha obediência ao Senhor. Da mesma forma que você, quando obedece o seu pai e a sua mãe, que é uma forma de você declarar que eles têm autoridade sobre a sua vida e que você reconhece isso em forma de amor, quando você faz isso diante de Deus, você também declara: Senhor, Tu estás acima de todas as coisas, e pelo amor que eu tenho a Ti, e pelo amor que o Senhor tem por mim, eu vou Te obedecer. A obediência é algo que move, a obediência é algo que muda a história. Quando nós lemos na palavra do Senhor, nós começamos a observar que pessoas que foram obedientes ao Senhor mudaram a sua história, mudaram o seu contexto de vida, mudaram a história da sua família, mudaram a história da sua casa. Então, se você e eu queremos mudar a nossa história e a história da nossa casa, aprenda a obedecer. Aprenda a ter uma vida de obediência diante de Deus. Uma das coisas que tem se falado tão pouco, que tem se vivido tão pouco dentro das igrejas, é a obediência. Eu tenho visto e pesquisado, porque nós estamos querendo a cada dia melhorar a questão de reunião, a questão de transmissão. E eu tenho todos os dias, eu quase 2, 3 vezes por dia, assistido vídeos, cultos, assistido palestras, assistido reuniões de igrejas que são assim, chamadas igrejas exponenciais na nossa nação, para tentar entender e pegar um pouco dentro do nosso limite aquilo que nós podemos melhorar. Eu mandei uma para o Guilherme e o Guilherme, chegamos à seguinte conclusão: não estamos tão longe assim. Amém, queridos? Não estamos tão longe assim. Falta pouco, alguns ajustes, alguns equipamentos, nada que 10 mil reais não resolva tudo, questão de equipamento. Queridos, pandemia, estávamos falando de 30 mil para fazer uma boa transmissão. Vocês lembram disso aí? Estavam falando: precisamos de 30 mil, ai meu Deus, precisamos, vamos mudar. Cheio de celular aqui na frente da igreja, cheio de luz aqui, um calor aqui em cima. Não que agora está fresquinho, continua quente, mas um calor que era terrível, porque as luzes ficavam aqui em cima para facilitar e melhorar a transmissão da igreja. E nós começamos a falar: nós precisamos, Senhor, nos ajuda, Senhor, abre uma porta, Senhor, 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 Senhor. E o Senhor, de fato, nos ajudou. Nós conseguimos comprar as nossas câmeras, que são boas demais, a pontos de igrejas maiores vêm aqui e falam assim: é só essa câmera que faz toda essa imagem? É essa câmera, é a internet, é aquele rapazinho que está ali atrás. Judiado. Parece que caiu do avião e o trem passou por cima, né, Tati? Não, não é não. São essas câmeras, a internet e o Guilherme. Então, quando nós entendemos isso, não sei nem por que eu cheguei nisso. Não sei nem porque falei tem a ver com obediência. Mas, pois bem, Deus mudou o quadro. E nós estamos caminhando para isso. E Deus tem mudado, tem abençoado, tem aberto portas. Eu tenho feito uma continha, irmão, 10 mil reais. Para nós aprimorarmos. Sabe qual é a nossa dificuldade agora? O volume de som que está aqui é o mesmo volume que está lá. Então, vamos mudar. E vamos começar a transmitir agora no Instagram direto. E os meninos estão começando a estudar, a ponto do Guilherme já ter sido convidado para ir numa igreja do Rio de Janeiro, do apóstolo Renaldo, que é uma igreja para 1.000 e 2.000 pessoas, para ir lá fazer um projeto de transmissão de culto. Amém, queridos? Amém. E ele falou: pastor, eu estou apavorado. Falei: se vira. Né? Se Deus tem aberto a porta, Ele vai te capacitar para você falar o que você nem imagina o que tem que falar.
Pois bem, vamos lá. A obediência muda tudo isso. A obediência faz esses milagres. A obediência nos capacita a fazermos melhor. E é tão lindo quando nós pegamos na Bíblia, e quando minha mãe falou daquela campanha na igreja, daquela campanha com as senhoras, e eu falei, nós precisamos pregar. Falando das igrejas, tem pregado-se tantas coisas, tem se falado de tantas tecnologias, de tantas coisas, mas tão pouco tem se falado de Bíblia. Nós podemos sim ter as melhores tecnologias, as melhores luzes, efeitos, colocar aqui movie. A Esther falou que não, mas eu vou colocar, sabe que fica assim, ó. Não vou colocar não, irmão. Mas, pois bem, você pode ter tudo isso, mas o que não pode faltar na igreja é a palavra do Senhor. O que não pode faltar na igreja é a presença do Espírito Santo. O que não pode faltar na igreja são palavras que mudam o nosso coração e nos direcionam a viver uma vida cristã real. Não é a muita luz, os muitos efeitos, o belo som, o belo louvor, se isso não alcançar o coração de Deus. E não alcançando o coração de Deus, não move também os nossos corações. Não alcançando o coração de Deus, não move os nossos corações. Aquilo que de fato nós precisamos viver, aquilo que de fato nós precisamos falar, a forma na qual nós precisamos caminhar todos os dias. Irmãos, vida cristã não se resume dominicalmente, ou terça-feira ou quinta-feira. Vida cristã são 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Vida cristã. Você pode dar glória a Deus? É dessa forma. E uma das formas de nós vivermos a vida cristã conforme ela se chama obediência. Se chama obediência. Porque resumo de vida cristã é vida pautada sob a palavra de Deus. Embaixo da palavra de Deus. Entendendo o que Ele quer para a minha vida. Entendendo os seus propósitos para a minha vida. Entendendo o porquê. Entendendo para quê. Entendendo Ele me enviando e eu indo pelos propósitos dEle em tudo que Ele pede, né, e de mim e para você. Então na Bíblia nós temos vários exemplos. Eu poderia citar mulheres também, mas esse foi o que veio na minha mente ontem, porque eu poderia perfeitamente falar de Esther, Radassa. Eu poderia falar de Débora, mulheres que mudaram as suas histórias. Poderíamos falar de Marta e Maria. Poderíamos falar de vários, de Ruth e Noemi, que mudaram a história, que você lê a filho de escarlate pendurado para não morrer. Raabe. Mulheres que na sua obediência mudaram a história. Mudaram tudo, queridos. A obediência muda o quadro da sua vida e da minha vida. Ela muda. Ela abre portas. Ela faz milagres. Porque Deus, Ele ama. Sabe, eu e você somos pais, né? Quem é pai aqui. E é dose você ter um filho desobediente. É dose você ter um filho desobediente. Você tem um filho. A Tati, é verdade. Guilherme é terrível, né? Guilherme. Gustavo não, Guilherme é terrível. Mas não é difícil, irmãos. Você fala A, ele faz B. Aí o que você, pai, fala? Eu vou te matar, moleque. Fala igual a mãe do Cris. Eu te coloquei nesse mundo, eu te tiro desse mundo. Não me obedece não para você ver. Tem mães e pais que olham, e eu olho assim e falo, meu Deus, esse moleque vai morrer. Hoje o couro vai comer. Mas tem filhos que nem entendem o olhar do pai e da mãe. Eu era um desses filhos. Minha mãe sentada no coral da igreja, o culto comendo,
E eu, mergulhava no primeiro banco, ia escorregando por baixo aqui, eu saía lá no último banco. Mergulhava no último banco, saía aqui no primeiro. E no meio eu ia mexendo com todo mundo. Ia lá atrás, pegava a salva da igreja e passava no meio de um por um assim, escondido do pastor. O pastor mandou tirar a oferta de novo. O pastor mandou tirar a oferta de novo. E o pessoal olhava assim, e dava. O pastor mandou tirar a oferta de novo. Pegava aquele dinheiro, sabe o que eu fazia? Ia, porque na esquina tinha um boteco, e que antigamente, você não sabe o que é isso, mas o Decali sabe, vendia-se bolachinha recheada no boteco, no vidro. Aí ele falava, me dá 3 bolachinhas. Ele me dava, eu pegava o dinheiro, dava o dinheiro da oferta, irmão. Dá bom que Jesus perdoa, né? Ladrão. Misericórdia. Então, eu não vi criança aqui nessa igreja que faça isso. Por isso que eu tenho paciência com seus filhos. Não que eu aceite, eu tenho paciência. Deixa eu deixar bem claro aqui, o senhor falou. Não, eu tenho paciência, não quer dizer que eu aceite. E a minha mãe ficava sentada no culto, no coral, ela tirava o sapato, fazia assim, E eu? Quem entende isso aqui? Só eu que não entendia. Só eu que não entendia. Agora, quem entende quando eu falo que obediência é importante? Amém, irmão? Então você não vai dar de louco igual o dele, que dava para minha mãe, né? Então você e eu não vamos dar de louco. Porque todos vocês entenderam quando minha mãe fazia assim para mim. Vocês vão entender perfeitamente o que a palavra quer dizer com obediência. A Bíblia nos relata muitos exemplos. O quanto vale a pena você ser obediente. Noé foi obediente e salvou a sua família da destruição. A obediência salva você da destruição. Quando nós aprendemos a ser obediente, a destruição ou a carta de morte que foi escrita para mim e para você, a sentença de morte que foi colocada com seu nome e meu nome, ela é mudada. Pur e purim. Ela é mudada. Aquilo que antes estava escrito, denominado, que ia ser desse jeito, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, a minha obediência diante de Deus muda a minha vida e essa sentença. A obediência de Noé, de uma época que não chovia, de uma época que ninguém sabia o que era barco, de uma época que ninguém imaginava o que ia acontecer, Deus manda ele fazer, e a obediência de um homem faz com que a sua família inteira seja salvo de uma destruição. Há destruições que às vezes são denominadas sobre as nossas casas. A nossa obediência muda a sorte dessa destruição. Eu nunca vi oração de mãe falhar. Eu nunca vi correção e amor de pai falhar. Eu nunca vi uma mãe de joelho orando pela sua casa, seu pai orando pela sua casa, falhar. Porque Deus, Ele se rende a corações obedientes. E sentenças de morte, que às vezes estava traçada sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, ela é aniquilada pela obediência diante de Deus. Você crê nisso, irmãos? Obedeça ao Senhor. Noé mostra isso. A obediência dele faz toda a diferença. Outro, Abraão, obedeceu e viu a promessa se cumprir. A promessa de Abraão qual que era? Sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E lá você vai ser fecundo, próspero, pai de uma grande nação. O que Abraão fez? Pegou a sua casa, pegou a sua mulher,
saiu da casa do seu pai, que não era fácil, era um homem de posse. Para quem viu Gênesis aí, foi Gênesis? Para quem viu Gênesis, terá, você conhece, eu conseguia ver muito bem o que era. Ele sai e vai para a terra na qual o Senhor mostra. Loucura! Eu vou sair de uma mordomia para poder obedecer a Deus numa terra que eu não sei nem qual que é, ou qual que é. Mas a obediência dele fez dele o pai de uma grande nação. Qual que é a nação que Abraão gerou? Qual que é a nação, irmãos? Israel. Israel. E o povo árabe, obrigado, pastor. Não podemos esquecer do menino lá, né? Não podemos esquecer de Ismael. Você não. Se você olhar hoje, Israel é uma grande potência no meio de um deserto, irmão. No meio de um deserto. Tudo plantando. Você já viu no deserto da plantação? Povo próspero, abençoado por Deus. Porque um homem decidiu simplesmente obedecer. A obediência faz com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida e na minha vida. Outro nome, Moisés, obedeceu e trouxe libertação ao povo. Moisés, faz o seguinte, larga esses animais aí, volta para o Egito, e você vai chegar lá diante de Faraó, e vai falar que você veio aqui para libertar o meu povo. Mão de obra barata, de graça, povo escravo. Vai lá e liberta ele lá. Como que se liberta escravo? Você chega diante do seu Senhor. Hoje não temos mais isso, graças a Deus. Mas você chegava diante do Senhor daquele escravo e falava, quanto que custa esse escravo? Custa 1 milhão. Me dá a posse dele. Eles te davam e você assinava uma carta de alforria, dava liberdade. Moisés tinha que chegar diante de Faraó para libertar, não era uma pessoa, é uma nação, mais de 1 milhão de pessoas. Mas a obediência de Moisés trouxe libertação àquele povo. Mexeu com o interior de Moisés. Moisés viu coisas, querido, que eu tenho certeza que você e eu queríamos ver. Fala a verdade. Você jogar uma madeira no chão, que lá virá uma cobra. Você começar a ver várias coisas. Você começar a ver as crianças morrendo, os filhos dos egípcios morrendo e os filhos hebreus vivos, porque marcaram os umbrais da porta com sangue. Você chegar diante do mar, o mar se abrir. Você tocar e jorrar água. Cair maná e cordonizas. O Deus sustentar esse povo com uma coluna de fogo e uma sombra de nuvem. Ele viu cada coisa. No meio da batalha, enquanto ele estava com a sua mão erguida, o povo prosperava. Quando a mão dele ia cansando, o povo ia morrendo. E ele levantava a mão, o povo prosperava, crescia na batalha. Você não gostaria de ver isso? Claro, eu acho. Mas ele viu tudo isso debaixo de quê? De obediência. Debaixo de obediência. A obediência muda nossas vidas. A obediência nos traz libertação. Pastor, eu não estou preso nas mãos de Faraó. Há uma prisão muito maior e pior, que são as garras nojentas de Satanás. São as garras, as astúcias leves e sutis de Satanás. Você sabia que é sutil? Sutil. Quem pensa que Satanás se apresenta com chifrão, com tridente e rabo, e rindo uma risada maléfica, está enganado. Ele se apresenta como? Sutilmente, a ponto dos seus olhos brilharem. Mas a obediência a Deus traz na minha vida e na sua vida libertação. Eu não sou mais escravo do inferno.
Eu não sou mais escravo na mão de Satanás. Ao contrário, agora eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, chamado Filho de Deus. Filho por adoção, antes criatura, agora filho de Deus. Por quê? Porque eu sou liberto, e sendo liberto, eu vivo em obediência a Deus. Ô pastor, pera. Como que alguém que obedece é livre? Eu obedeço porque eu quero, e por querer, isso me torna livre. Porque preso é aquele que quer parar e não consegue. Mas livre é aquele que decide, por espontânea vontade, viver uma vida com Deus. Quantos foram, nessa noite, colocar uma arma, uma faca na sua cabeça, no seu corpo, para você estar aqui nessa noite? Quantos foram ameaçados para estar aqui nessa noite? Nós decidimos colocar as nossas vidas diante de Deus. Outro, José, obedeceu e de escravo tornou-se governador. A obediência te promove. A obediência te promove. Já vi pessoas chegando na igreja sem nada. E de repente, com vida no altar, Deus faz assim, ó. E você fala, meu Deus, eu nem sabia que aquele homem e aquela mulher tinham essa capacidade. Olha o que eles se tornaram. Olha no que eles se tornaram. Antes, jogadas traças, mas depois de vida no altar, Deus o levantou de forma sobrenatural, para que pudesse ser e fazer no nome dele. A obediência te promove, faz diferença na sua vida. Você quer ver uma coisa? Crente tem inveja de outro crente que não é obediente? Sempre quando um alvo de uma conversa é um crente fiel, ele se torna alvo de conversa de alguém. Porque ele está lá, ele não falta, ele lê, ele ora, ele busca, ele faz, ele se compromete, ele se doa. Aí o pessoal fala assim, mas também é lá, quer aparecer, né? Quer ser o xodózinho da igreja, quer ser o parecido do pastor, quer ser não sei o quê. A pessoa que é obediente e que se coloca diante de Deus, não é diante de pastor não, irmão, porque diante de mim você não ganha nada. Nada, porque eu não tenho nada para poder te dar, a não ser um abraço. Quando eu estiver legal, porque quando eu estiver de mau humor, nem abraço eu vou te dar. Eu passo e você fala, poxa, pastor nem falou comigo hoje, hein? Eu recebo um telefonema todo dia assim. Andrezão está trabalhando à noite, aí ele liga, pô, você me abandonou mesmo, hein? O negócio do senhor agora é o Renato, hein? Crentes que colocam a sua vida diante de Deus fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Daniel obedeceu e foi livre das covas dos leões. Sabe aquele versículo? Se você pisar em alguma coisa mortífera, ou se beber água, alguma coisa, nada disso te fará mal? Daniel na cova dos leões. Se você for jogado na cova dos leões, os leões não te devorarão. Uma vez eu fui no zoológico americana. Eu não sei para que eu fiz aquela idiotice. E lá tinha a jaula do tigre. E o tigre estava lá bonitão, porque é animal bonito, não é, irmão? Tigre, leão, todos esses felinos aí são lindos. E ele ia lá no final da jaula, e quando ele voltava assim, ele vinha na minha direção, eu parava e ficava assim, ó. E ele vinha olhando assim, ó, olho no olho. Aí ele vinha assim pertinho de mim na jaula e voltava. Por Deus, ele fez assim várias vezes. Ele vinha e ficava olhando para ele assim, ó. E ele voltava. Uma das vezes, ele foi lá. Quando ele chegou assim perto da jaula, perto da onde eu estava, ele pulou na grade, irmãos. A minha alma fez assim, ó. Puf! Eu dei uns passos para trás e a minha alma foi embora.
Aquele animal grudou na jaula assim, ó, aberta assim, ó. Falei, Jesus, tem misericórdia. O que você está fazendo aí? Você imagina Daniel na cova dos leões? Pensa num crente. Pensa num crente dentro da cova dos leões. Mas o texto dá a entender que aqueles leões estavam com fome, faminto. Não sei nem se o texto fala isso, não me recordo. Se aqueles leões estavam sem comer, mas famintos. Daniel foi jogado lá. E de manhã o rei chegou e falou, Daniel, oi Senhor, eu estou aqui. Aquela obediência de Daniel mudou a história daquela nação. Queridos, se você souber que a obediência, se você soubesse o poder da sua obediência diante de Deus, destrói barreiras, faz leões fechar boca, faz o inferno retroceder. O poder da sua obediência diante de Deus salva a tua casa. O poder da obediência faz coisas imensas. Mas muitas vezes somos movidos pela experiência, pelo arrepio, do que simplesmente se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Vida cristã, guarde, é vida de obediência. A obediência cura. Quem foi curado? Naamã. Mergulha 7 vezes. O senhor está de brincadeira? Eu sou o chefe da guarda do rei. O senhor está mandando eu mergulhar. Que conversa é essa? Aonde eu moro, na Síria, tem rios melhores do que aqui. Farfá. E o outro rio que me foge a memória. Farfá e Abanes. Há rios melhores do que o rio daqui. Eu poderia ir lá. Agora o senhor ele nem saiu para me recepcionar. Você pensa isso, irmão? Um mega top empresário de São José dos Campos vai na casa de um profeta. O profeta, vai lá, fala para ele ir lá resolver esse problema lá, porque eu já mandei. Ele não vem aqui me atender? Ele não vem aqui falar comigo? Agora você pensa o negócio. Você liga para mim, eu mando mensagem, eu leio e não te respondo. Como você fica? Fala a verdade. Pô, pastor leu e nem me respondeu. O pastor leu e nem falou nada. Eu liguei para ele, ele deu de louco, ele nem atendeu. Como que você fica? Você imagina Naamã? Mas a obediência dele curou ele. A obediência te cura. Cura o quê? Cura o seu físico, sim. Mas acima do físico, ele cura a sua alma. Ele cura o seu espírito. Eu nunca vi crente obediente ficar questionando, vendo, reclamando, apontando o dedo. Porque ele tem a sua alma e o seu espírito curado pelo Senhor. Ele tem a sua alma e o seu espírito curado por Deus. E por permitir que essa cura seja ministrada, a única coisa que ele quer ver é a glória de Deus se manifestando. A obediência te cura. Traz cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora há uma obediência que muda a nossa história. Jesus Cristo. A obediência nos trouxe salvação. A sua obediência te salva. O Bruno, pastor Rodrigo, Andrezinho, o João, o Rafael, eles podem tocar muito bem. As meninas, o Andrezão, podem cantar muito. Você pode ter a melhor palma da igreja. Uma palma mega afinada. Você pode falar em línguas. Você pode ter dom de visão. Você pode até pregar muito. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode, irmão, fazer o povo se arrepiar. Mas se você não for obediente a Deus, não tem como ser salvo. É somente lata vazia.
prega pela sua habilidade, fala pelo conhecimento, toca pelo que já estudou, canta pelo dom de cantar, por uma voz afinada, mas se não tem a unção e a obediência de Deus, não há salvação. A obediência te salva. Não adianta, apesar que confronta, mas não adianta você falar: pastor, eu fiz todos os jejuns da igreja, aleluia. Obedeceu? Não. Lata vazia, só fez barulho. Mas vida no altar, vida em obediência, muda a história das nossas vidas. Ela nos salva. Igreja, nessa noite eu gostaria que você pudesse entender que você pode ter o maior dízimo dessa igreja, ou você pode ter o menor dízimo dessa igreja, ou você pode ser um grande colaborador dessa comunidade, mas se você não for obediente ao Senhor Deus, é lata vazia, não serve para nada. Há uma pessoa em que eu tenho no telefone, eu vi no status dela essa semana, que fala assim, colocou uma foto da família cristã, tudo armada, com arma na mão, fazendo analogia ao nosso presidente e aos crentes que supostamente estão apoiando. E fala assim: a Bíblia chama esses de sepulcaiado. Essa figura me prima. Chama esses de sepulcaiado. Agora, você pensa que essa postagem veio de uma pessoa, o quê? No mínimo o quê? No mínimo crente. Batedor de tambor, cara. Bebe uma cachaça do inferno. Tem filho a dar por aí. E vem meter o dedo na ferida do crente. Você está entendendo? A visão do negócio está totalmente deturpada. Não é porque eu carrego uma Bíblia, ou porque você está aqui nessa noite, que está tudo certo, irmão. Não. Está tudo certo porque homens e mulheres decidiram viver uma vida cristã diante de Deus, independente de onde você está. Quando o Tiagão estiver lá na sua empresa, no seu açougue, ele é obediente a Deus. Quando a Anne quando você tiver relógio para consertar, procura ela, trabalhando na sua empresa, na empresa que ela trabalha, consertando os relógios, ela é temente a Deus. Quando o Erivaldo tiver... Bonita a camisa, Erivaldo. Caleb caprichou, hein, nego? Quando Erivaldo estiver fazendo isso, ele é temente a Deus. Quando o Decarle é temente a Deus. E quando qualquer um de vocês estiverem fazendo o que tiver que fazer, somos o quê? Tementes a Deus. Somos obedientes ao Senhor. Isso muda a história, porque isso salva. A obediência forma e forja o nosso caráter, nos leva a lugares que somente Deus pode nos levar. O meu conselho para você nessa noite não seria outro: seja obediente. É fácil, pastor? Ninguém falou de facilidade aqui. Estamos falando de postura, de decisão. E se errar? A Bíblia fala que nós temos um advogado. Você se arrepende, você volta atrás, fala: Senhor, me ajuda. Eu quero viver em obediência. E continua a sua trajetória diante de Deus. Seja obediente ao Senhor e à sua palavra. Vamos ficar de pé?